pessoal, estamos aqui gravando o meu, o seu, o nosso Cena Legislativa. E nesse momento de eleições, de compreensão do cenário político cearense, nós estamos trazendo aqui o professor, ex-vereador, historiador Evaldo Lima, que é um apaixonado pela política cearense, alguém que estuda, que reflete e com certeza vai discutir aqui com a gente vários pontos marcantes para a gente, para além da conjuntura, não é, professor Evaldo? Para além do momento que a gente está vivendo, compreender também em que isso reflete a história da própria democracia cearense. Primeiro, quero agradecer você ter aceitado estar aqui com a gente nessa discussão importante para quem está nos acompanhando, importante para observar o cenário. Muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer a você, Cleiton, dizer que eu sou assíduo, assisto aqui o seu debate, o seu programa. Os debatedores que vêm para cá têm um nível necessário para compreender os desafios do nosso tempo, nessa vertigem, nesses desafios e tantas ameaças que pairam sobre a democracia, sobre o parlamento, sobre o legislativo. Eu acredito que é importante esse parar para pensar. A gente tem tanto reflexo e pouca reflexão, a gente tem uma possibilidade de refletir um pouco sobre a política em nosso estado. Perfeito. Evaldo, vou começar com uma provocação. A gente está vendo aí as candidaturas já apresentadas, homologadas pelas convenções partidárias, e persiste no Ceará ainda a força de grandes famílias. Né? Se a gente olha para a história política do Ceará, a gente vai ver que desde o momento que o Ceará se tornou república, antes mesmo disso, o Ceará sempre foi um vale de disputas entre diferentes famílias, a gente pode chamar de clãs, em alguns momentos oligarquias. Como é que você vê isso? Como é que você vê a persistência? Por exemplo, se a gente examinar a história política de alguns municípios, Evaldo, a gente vai ver ali famílias que estão na quinta, sexta geração no poder, né? Trocando figuras, vai aí um sobrinho, depois um filho, a esposa. Como é que você vê a persistência dessas estruturas familiares de poder no Ceará? É interessante. O passado não passa. O velho Marx é que dizia que a tradição do passado morto oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Apesar dessa persistência, de uma espécie, a nossa história é um pouco a saga das oligarquias em crise. Ao mesmo tempo, tem algumas especificidades, Cleiton. Eu sempre procuro recorrer aqui a um pensador da realidade social política do Ceará, que é o professor Josênio Parente, que eu tive a alegria, o privilégio de ter sido seu aluno na UFC, em alguns cursos, e é uma referência permanente. E tem um estudo do Josênio Parente, nessa obra aqui, né, A Era Jereissati, em que ele fala dos ciclos de dominação política aqui no Ceará. Apesar dessa longa duração, se você compara com outros estados, como Paraíba, Pernambuco, Bahia, os ciclos de dominação política do Ceará são menores. Né? Você consegue identificar na história republicana do Ceará ao menos 4 ciclos de dominação. Não tem uma tradição secular. Se você pega, por exemplo, na Bahia, você tem a obra do Jorge Amado toda calcada né, do cacau, dos coronéis do cacau. Mesmo em Pernambuco, Gilberto Freire e o açúcar. Aqui no Ceará, talvez, o professor Josênio coloca isso com muita clareza, talvez pela ocupação do Ceará a partir do binômio gado-algodão e do fenômeno da seca, acabou não possibilitando a formação de ciclos de dominação monolítica muito duradouros. Né? A gente consegue identificar alguns deles, mas não tem uma permanência. O professor Josênio Parente também ele coloca uma questão que é interessante, é que não há a uniformidade territorial aqui no Ceará desse mesmo ciclo. Então, a realidade política do sul do Ceará, da região do Cariri, tem determinadas famílias, mas ali na Zona Norte tem famílias bem tradicionais. Isso. Mas é outro grupo. No centro, no sertão central, ali, Quixadá, Quixeramobim, já tem outro perfil. Isso. Então, a gente não tem ciclos
que se estendem durante muito tempo aqui no Ceará. A gente consegue identificar 4 ali com mais clareza. Perfeito. E Fortaleza não entra, né? Não tem. Como é que você vê como é que você vê Fortaleza? E é interessante, porque sempre que chega no período de campanha, muita gente tenta desvendar Fortaleza. Mas Fortaleza é uma cidade de esquerda, é uma cidade de direita, é uma cidade insubmissa. Como é que você vê o perfil, analisando a história da nossa capital em termos desses ciclos políticos? Pois é, a cidade de Fortaleza é uma espécie, parece o labirinto, o fio do novelo da Ariadne. Eu quero acreditar que seja essa cidade rebelde, insubmissa, progressista, vanguardista, mas não é bem isso não, né? Na última eleição presidencial, a gente teve aqui um desenho de uma votação muito expressiva, de uma candidatura mais conservadora, mais extremista, mais de direita. Para governador do estado do Ceará também, o mais votado nas últimas eleições foi o Wagner. E na época, embora o Wagner não seja aquele bolsonarismo mais escancarado, mas Isso. tinha o apoio desses segmentos. Então é um grande desafio. Mas o fato de Fortaleza ter um orçamento mais elevado, ter mais espaço para um voto difuso, a presença das universidades, das juventudes, a questão Isso. do movimento cultural, de alguns intelectuais possibilitam alguns arranjos que subvertem a velha lógica das oligarquias. Isso. Mas é de fato um grande desafio decifrar Fortaleza, especialmente nesse Isso. cenário que se avizinha, Isso. te colocando com muita clareza diante de 4 candidaturas muito competitivas nesse cenário deste ano de 2024. A média das pessoas não tem a clareza do que vai acontecer, nem quem vai ao segundo turno. Isso. Eu tenho torcida, eu tenho campo, eu tenho lado, eu tenho partido, mas é um campo ainda de muita incerteza, de muita perplexidade. É diferente da própria realidade do estado do Ceará, né? Eu estava aqui ponderando. Os 4 grandes ciclos de dominação política do Ceará, ali nos primórdios da República, o aciolismo de 1896 a 1912, afastado exatamente por uma revolta popular em Fortaleza. Né? Em 1912, o velho Babaquara, como chamou Antônio Salles, acabou fugindo aqui de uma revolta popular em Fortaleza. Ali na década de 30, né, o poder da Liga Eleitoral Católica, a LEC, que foi fundada, não tinha a pretensão de ser um partido político, senão uma força suprapartidária, mas aqui no Ceará, especialmente Sim. no Ceará, funcionou como partido político e elegeu quase todos os deputados para a Constituinte de 34, né? Fazendo uma reaproximação da igreja. Aquilo que nos primórdios da República, na proclamação da República, lá, a primeira Constituição, e aquela influência positivista que separou a igreja do Estado, que secularizou cemitérios, que criou o casamento civil, o positivismo que afastou um pouco ali o poderio da igreja. A Liga Eleitoral Católica retoma essa tradição, retoma essa influência do tradicionalismo, do conservadorismo. Os coronéis durante a ditadura militar, seria o terceiro grande ciclo, coronéis não naquela acepção da velha república, de grandes proprietários de terra, mas porque patente militar mesmo, né? Ali o Adalto, César, Vigílio, e esse ciclo da modernidade, representado especialmente pelo pessoal do Centro Industrial do Ceará, o SIC, e todo esse grupo que procurava trazer a modernidade neoliberal e esse choque de gestão, de responsabilidade fiscal a partir da década de 90. Mas Fortaleza é esse imenso desafio. Decifrar o desafio Fortaleza é aquilo que está colocado. É responsabilidade para nós compreender a Sim, cidade, sim. que não é fácil. Agora, professor Evaldo, pegando aqui o estado do Ceará e pensando os ciclos, e mais necessariamente as gestões, né? A gente vê que os governadores eles buscam deixar uma marca. A gente viu que o ciclo tassista, a era Tasso, buscou primar por uma modernização da administração pública, questionava em vários aspectos, mas buscaram trazer essa marca e grandes obras. O ex-governador Cid Gomes e também o ex-governador e ministro Camilo Santana buscaram focar muito na educação. A gente vê muito o governador Elmano de Freitas com 2 discursos
muito bem localizados: o combate à fome Sim. e todo o debate sobre a questão das energias renováveis. Qual seria, digamos assim, na sua visão, essa insistência, que não é só de discurso, a gente tem políticas, né, por Sim. trás dessa fala do governador. Isso já seria uma busca de uma marca, professor Evaldo, da gestão do governador Elmano de Freitas, ou seja, marcar a sua administração, que muito provavelmente vai em busca de uma reeleição, como o governo de combate à fome, o governo que vai alterar esse modelo de desenvolvimento, né? Trazer o estado do Ceará para uma lógica de pioneirismo, né, nas energias renováveis. Como é que você vê isso? Não, eu acredito que é exatamente essa questão. O governador Elmano ele padece de uma dificuldade original. É um governo de continuidade. Tem Isso. especificidades, mas é um governo de continuidade. Segue a tradição, especialmente daquele que hoje é a grande liderança do campo progressista do estado do Ceará, que é o senador Camilo Santana. Mas ele não pode padecer dessa fragilidade, dessa crise identitária. Ele precisa construir marcas. E essas marcas, Cleiton, eu acho que remontam. Você vê o tempo, ele acaba sendo o senhor da razão, né? A gente acaba Isso. revendo alguns conceitos. Hoje, por exemplo, eu tenho muito respeito pela figura do Virgílio Távora, pela forma como o Virgílio Távora ele foi se adaptando à realidade. O Virgílio Távora, que era amigo do João Goulart, derrubado, chegou a ser ministro, né, da Sim, Aviação e sim, Transporte sim. do João Goulart, derrubado pelo golpe militar de 64. Enquanto quase todos os governadores acabaram sendo derrubados, sendo substituídos, o Virgílio Távora acaba, muito em função né, era filho do Fernandes Távora, que foi Isso. o líder tenentista de 30, o interventor da Revolução de 30 aqui no Ceará. Mas ele vai se adaptando a essa nova realidade. É porque às vezes a gente fica com aquelas marcas das eleições de 1986 que levaram um Tasso Sim. ao poder, como se os três coronéis aqui do Ceará fossem a mesma coisa. Eram completamente diversos, com história completamente diferentes. O Virgílio Távora deixou a marca do planejamento, da transformação do Ceará no terceiro polo industrial do Nordeste. Foi um estrategista mesmo, foi um grande estadista para o Ceará. Tasso teve os seus referenciais, a sua marca, o Camilo também. E a sua questão, eu acredito que pela própria trajetória do Elmano, né? O Elmano ele vem da militância do movimento estudantil, foi meu contemporâneo no movimento estudantil na década de 80. Tinha relação, depois advogado, tem uma relação de muita proximidade com toda a tradição do MST. Né? Tem uma identificação com um campo, realmente um campo mais da esquerda, da história da esquerda. Então, o elemento fundamental, aquilo que ele se propõe a ser sua marca, é o combate à fome. Né? São as cozinhas, que inclusive até por uma questão de justiça, é importante que a gente faça também esse registro de quem levou adiante as cozinhas populares, né? Tem sido o MTST, né? O MTST que fez isso lá em São Paulo, que fez isso aqui, não é? E que o Elmano, com muita inteligência e com muita sensibilidade política, porque combater a fome é urgente. A gente pode até buscar alguma dessas tradições, sei lá, na campanha do Betinho, né, do combate à fome. Mas essa é a marca do governador Elmano. E também a busca de energias renováveis. E aí entra não necessariamente o Estado sendo o indutor desse desenvolvimento. Há muito investimento privado. Eu acredito que são essas as marcas. Mas sem desmerecer e sem retirar o olhar atento para aquilo que marca o Ceará, que é a educação. Não é à toa que hoje a gente tem um ministro da educação. Uma coisa que também é muito curiosa, Cleiton. Às vezes é desproporcional no modelo. A gente tem grupos políticos frágeis em relação ao resto do país, talvez em função até da fragilidade econômica do Ceará. Mas a nossa representação política acaba sendo um desequilíbrio nessa estrutura federativa. O Ceará tem um ministro da Educação, quer dizer, 25% do orçamento da União. Teve candidato a presidente nas últimas eleições e candidato bem votado. Embora o Ceará não seja a economia mais pujante do Brasil, está longe disso, mas tem uma representação política, tem quadros
tem quadros nacionais. E esse dado é muito interessante. Essa questão de uma certa modernidade. E a educação é uma marca disto, né? As políticas públicas de educação que servem de referência para o país inteiro, na verdade, tem o Ceará como referência. A partir do SPAES, do IDEB, é o laboratório de políticas públicas de educação. E é por isso que a gente tem o nosso senador como ministro da Educação. É uma tese também levantada pelo professor Josênio Parente, né? Ele coloca que em alguns momentos, mesmo o Ceará fragilizado economicamente, você tem essas lideranças políticas ganhando destaque nacional. Inclusive, ele cita o grupo do Tasso, né, que teve repercussão nacional, e várias políticas que foram gestadas aqui no Ceará se tornaram modelo para as políticas nacionais do Fernando Henrique Cardoso. Enfim, é uma referência, e aqui eu recomendo a leitura do professor cientista político Josênio Parente, que é uma referência nos estudos, nas análises sobre política cearense. Mas falando sobre política... Ele fala, inclusive, uma coisa que eu acho interessante no estudo e na interpretação dele, o papel do... Ele fala sobre a questão da seca, né? E o papel de instituições como DENOX e Banco do Nordeste, que muito mais do que uma instituição financeira, acaba fomentando a formação de quadros, de uma gestão, de uma visão estratégica de Estado. Perfeito. Mas pegando aqui como gancho o professor Josênio Parente, que fala muito, faz um debate sobre partidos políticos, queria saber a sua visão. Nesse período, né, de convenções partidárias, e a população ela reclama muito, mas como é que pode? Essas duas figuras estavam brigadas na última eleição, fazem aliança, o partido que estava no governo vai e volta, está numa campanha de um lado, na campanha. A gente não tem tradição partidária, professor Evaldo. Como é que você vê a expressão dos partidos no Ceará? Né? Assim, do ponto de vista histórico, né? Hoje, como é que você vê essa... Porque, lembrando, a democracia se faz nos partidos e a partir deles, né? Assim, não existe legislativo sem partidos políticos, você sabe disso. Você foi parlamentar, então não tem como a gente pensar o executivo também sem partidos políticos. Mas ainda, e aí não é uma particularidade do Ceará, é uma realidade nacional, a população ainda não tem uma identidade partidária. A maior parte das lideranças políticas também não tem essa identidade partidária. E isso se deu ao longo do tempo. Aí eu queria ouvi-lo sobre isso. A primeira questão que eu acho que é muito importante, é muito necessária, é a gente compreender a importância da política e dos partidos, né? Isso. A negação da política é a barbárie. E são exatamente aqueles que representam a ameaça à democracia e às instituições, são esses que querem desmerecer os partidos políticos e a política. É a negação da política que leva à ameaça da barbárie mesmo. E a questão do legislativo também, né, Cleiton? Você vê... eu fico muito à vontade debatendo contigo, debatendo cena legislativa, porque eu sou apaixonado pelo parlamento, pelo que representa, pelo simbolismo do parlamento. Não é à toa. A primeira coisa que fazem os governos autoritários, os estados autoritários, é exatamente o fechamento do legislativo. Você pega... Mussolini chegou ao poder na Itália em 1922, mas a ditadura fascista começa em 25, com o assassinato do Matteotti e o fechamento do Congresso. O Hitler chega ao poder na Alemanha em 33, mas a ditadura mesmo começa com o incêndio do Reichstag. O golpe militar no Brasil foi em 64, mas a ditadura militar, ditadura de fato, foi depois do 13 de dezembro de 68, com a edição do Ato Institucional número 5, que fecha o Congresso. Então, o espaço das polifonias, das pluralidades. E a política é também a arte do acordo, do diálogo, da busca de pactos. É a negação da guerra, né? Recorrendo um pouco a Bobbio, mas é um pouco a negação da guerra. Então, não vejo nada de extraordinário em relação aos campos políticos e às alianças políticas que se constroem. Inclusive, nessa eleição agora vai ser, aqui em 2024, os arranjos que estão sendo construídos, eles vão ficar mais... Para quem despreza a política, ele vai achar muito estranho as alianças que serão construídas no eventual segundo turno aqui em Fortaleza.
É verdade. E aí, a tradição partidária, né? E aí é interessante, a tradição partidária está muito ligada também ao pragmatismo de muitos políticos cearenses, né? Que não tem a liderança política que não tem princípios, não tem bandeiras, ela se torna extremamente pragmática no sentido de ir conforme. A gente estava conversando aqui sobre determinadas lideranças que vão, num momento como esse, de indefinição, no caso de Fortaleza, no caso de outras cidades também, que você não consegue apontar favorito, né? Assim, favoritos não existe. Então, você tem lideranças ali que ficam sombreando, esperando para ver quem vai crescer mais e para ir conforme. A gente tem muito isso ainda, né? Muito. Você pega aqui na cena legislativa municipal, você tem especialmente vereadores de territórios, né? Vereadores de bairro. Você tem agora com a nova realidade das comunicações, esses fenômenos de influenciadores digitais, né? Você tem alguns que têm este perfil e poucos que têm o perfil mais ideológico, mais, né? Excetuando-se ali talvez alguns quadros do Partido do Socialismo e Liberdade, do Partido dos Trabalhadores, alguns quadros também mais à direita, né? Especialmente ali do Partido Liberal e essa perspectiva bolsonarista, mas aqueles parlamentares que têm uma base mais territorial, eles acabam se deixando guiar pelo vento, né? E interessante que eles anteveem para onde o vento vai soprar. Muita experiência, né? Muita experiência. Não vou citar nomes deles, não, mas tem alguns que são muito curiosos, né? Que apoiaram os mais diferentes grupos políticos em circunstâncias também as mais diversas. É a política como ela é, né? E aí, Evaldo, a gente vê esses movimentos, vamos pegar aqui a Câmara Municipal de Fortaleza, as mudanças radicais que ocorrem depois do prefeito eleito, né? Então, assim, uma base praticamente minoritária se transforma dentro de 6 meses, você vê 6 meses, aquele prefeito que estava ali, ele já consegue inflar uma base aliada, é uma característica muito marcante, é um governismo muito acentuado, não só em Fortaleza, né, de uma forma geral. Você tem o peso da máquina ainda, né? Sim. Isso acontece na Câmara Municipal de Fortaleza e acontece também na Assembleia Legislativa, sim. né? Porque os deputados estaduais, eles também têm, em grande parte, relações territoriais, né? Eles são representantes de determinadas regiões. Então, a dependência em relação a obras, em relação aos espaços de gestão em cada um dos municípios. Daí, Cleiton, talvez uma questão relevante, a questão do próprio orçamento impositivo, da execução de orçamentos, sem que você fique na dependência do executivo para a execução, porque, afinal de contas, o orçamento também tem a responsabilidade ali do legislativo, da cena legislativa. É isso, Evaldo. Quero agradecer sua participação, sua aula, né, sobre a história política do Ceará, essas luzes, essas discussões que muitas vezes não estão no dia a dia da imprensa, como eu disse. A gente fica muito preso os fatos do dia, né, e às vezes acaba deixando de lado essa compreensão mais estrutural, né? Usando o Marx, que você começou a falar no início, a gente acaba deixando de lado essa compreensão dos conflitos. Então, obrigado, professor Evaldo, pela participação. Eu quero agradecer aqui, colocar aqui, fora da política não há alternativa, que a única possibilidade de uma sociedade avançada, democrática, aberta, plural, é através da política. Muito obrigado pelo convite, Cleiton. Perfeito. Esse foi mais um Cena Legislativa.